Olá, minhas amigas e meus amigos. Semana terminando. Hora de ler para vocês o meu artigo semanal, que sai em 38 jornais, inclusive em 8 capitais. Sai no início da semana, no meio da semana. E claro que o tema é Semana da Pátria e Dia da Independência, né? Agora eu vou ler para vocês nas entrelinhas, fazendo comentários. Sejam muito bem-vindos, não esqueçam de se inscrever se ainda não tiverem feito isso, e ao final de dar o seu gostei ou não gostei. Então, o título é Dia da Independência. Remete àquele filme americano, né? Independence Day. Aliás, eu vi o lançamento desse filme nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Aí eu começo dizendo o seguinte: já assisti a 14 juillet, 14 de julho, né? A data nacional da França em Paris. Estive num 4th July em Boston, né? 4 de julho, em Boston, onde começou a independência dos Estados Unidos. Está lá os museus, o caminho das pessoas, né? A embarcação, acho que até se chama Independence, a embarcação, não lembro mais. São festas cívicas, na França, nos Estados Unidos. Festa cívica, né? O americano faz o churrasco dele, o francês dança na rua, principalmente joga muitos fogos, os americanos, né? São festas cívicas, comemorando a pátria. Aqui no Brasil, a data nacional em geral se resume em paradas militares. Eu lembro desde a mais tenra infância, né, que a minha mãe me levava para a rua principal da cidade, Rua 7 de Setembro, de Cachoeira do Sul, para ver o desfile da guarnição militar de Cachoeira do Sul, né, batalhão de engenharia, regimento de obuses, companhia de comunicação, naquela época. Eu lembro dos cavalos normandos, né? Ainda tração hipo de peças de artilharia. Enfim, era aquela parada militar bonita na rua principal da cidade. Aqui no Brasil, né, a data nacional se resume, então, a paradas militares. Como no ano passado, neste ano não haverá parada por causa da pandemia. Mas, pelas expectativas e pelo fato de estar toda a mídia falando, tudo indica que na próxima terça-feira vai acontecer um 7 de setembro com um público como nunca se viu, mesmo sem parada. O público é a própria parada, o público é a atração. Todo mundo está falando, inclusive os que são contra, inclusive os que querem assustar, né? Eu vi até o presidente do Supremo falando, evitem violência. Como assim? Alguém falou em violência? Né? Dos organizadores? Não. Né? Os que estão aí fazendo propaganda é o grito de liberdade, de democracia, Constituição. Né? Todo mundo concorda com isso. Né? São Paulo é o lugar que mais chama a atenção. Apoiadores do presidente e contrários ao presidente mostrarão suas gentes. Na Avenida Paulista, uns, e no Anhangabaú, outros. O pessoal da oposição queria ir para a Avenida Paulista, mas, claro, não ia misturar os dois lá, podia dar problema. Então, um vai para o Vale do Anhangabaú, né, e outro na Avenida Paulista. E aí, né, e aí a gente vai fazer o balanço, né? Lá em São Paulo vai ser assim uma espécie de marcador. Quantos tem aqui, quantos tem ali. Agora tem que contar direito, né? Essa contagem eu já falei aqui para vocês, né? Quem conta ou acrescenta um ponto ou retira zeros, né? Bom, as capitais que têm mais exposição vão atrair manifestantes do interior. Eu estou dizendo isso porque lá no Rio Grande do Sul, que eu acompanho mais de perto, com amigos,
Eles me contam a organização de um comboio de ônibus e tal, porque aqui não adianta fazer, né? Ninguém fica sabendo, então nós vamos para Porto Alegre. Né? Então isso acontece nos outros estados. Eu sei de muitos amigos de Goiânia que estão vindo para Brasília. Né? Há gente de um novo fique em casa, que teme confrontos, o que equivale a temer manifestações e a temer o contraditório. E isso é tão saudável na democracia. Né? Manifestação e contraditório é saudável. Nada mais saudável do que a opinião contrária, a opinião divergente, a diversidade de opinião. Né? Porque a opinião única isso é monocracia, né? Não amplia conhecimento. Né? E é coisa de regime ditatorial, né? Não, pensamento único. Né? É a divergência que traz o conhecimento. Né? E aí tem gente que diz, não, tem que ficar em casa porque é perigoso. Saíram os maiores absurdos, eu não vou repetir aqui, daquela moça no rádio, né? Porque é tão absurdo, né? E que é uma tentativa, e isso mostra, revela que a pessoa está temendo, que na verdade o temor é que seja uma manifestação gigantesca como nunca se viu. Então se procura dizer, olha, cuidado, pode haver isso, acontecer aquilo, fica em casa. Né? Esse fica em casa vem de longe, né? Fica em casa para ver se quebra o país, para ver se fecha a sua empresa, para ver se desemprega você. Né? Bom, vamos lá. Manifestações democráticas são aquelas que aceitam a diversidade do pensamento. Diversidade do pensamento, que beleza. Né? Eu vejo aqui mesmo, né? Muita gente, não, aqui não, na verdade aqui não, mas lá no Twitter, né? Gente que acha que a pessoa tem que dizer sempre a mesma coisa. Se a gente diverge de alguma coisa, o que foi que houve? Você mudou de lado. Gente, a gente muda de lado a cada segundo, né? Atrás dos fatos, atrás da lógica, da sensatez, da razão. Né? Se alguém me convencer do contrário em alguma coisa, de alguma convicção, eu mudo até a convicção. Né? É o poder do conhecimento, né? Da dialética. Né? Óbvio que fogo, destruição, paus e pedras, agressões, nada tem a ver com democracia, mas com violência, fanatismo e brutalidade. Eu estou citando coisas que eu já vi. Né? Sujeito queimar a bandeira em Curitiba, que horror. Eu acho criminoso, porque está quebrando um símbolo de cada um de nós. Né? Não é símbolo de partido político, né? É símbolo de cada um de nós. Representa a união desse país em torno dessa bandeira. Né? E quebrar a agência bancária, né? Não, é símbolo do capitalismo, vamos quebrar. Quebrar ponto de ônibus, prejudicando todo mundo. Né? Jogar pedra em policial. Né? Mas é a linguagem que o sujeito entende. A linguagem da violência, da censura, do totalitarismo. Vamos lá. Liberdade. Né? Perdão, vou começar o penúltimo parágrafo. Que não se resuma o 7 de setembro em um fora Supremo versus fora Bolsonaro. As liberdades estão sendo feridas pouco a pouco, como sempre aconteceu em avanços do totalitarismo. E liberdade, todos são a favor, menos os totalitários. A liberdade de expressão tem sido atingida, embora garantida pela Constituição. A pandemia foi pretexto para muita restrição às liberdades, e é significativo que se vá pedir respeito às liberdades na comemoração do dia em que o príncipe Pedro gritou independência, provocando a libertação de Portugal. Imitando a voz do príncipe, talvez seja a hora de romper o silêncio sobre as exceções frequentes no cumprimento da Constituição. Último parágrafo. Isso saiu
em 38 jornais, inclusive em 8 capitais. O encontro nas ruas tem recebido cada vez mais atenção da mídia. Os estrategistas políticos já devem estar considerando este 7 de setembro um marcador. Será um divisor de águas, transformando um antes num depois? Como todo poder emana do povo, as ruas poderão ter um poder dissuasório maior que todos os canhões, tanques e soldados que desfilariam nas paradas canceladas. De Brasília, Alexandre Garcia.